fica mais fácil para os irmãos poderem acompanhar. A batalha já soou, Cristo à frente do seu povo, multidão já conquistou. Inimigo em retirada, seu furor patenteou, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória a Deus. Os irmãos podem estranhar, né? Nós já oramos antes, como dissemos. Nós vamos entrar direto no assunto, tá bom? Hoje nós iremos falar um pouco mais sobre a palavra de Deus, pois o sábado foi, na verdade, escolhido por Deus e é para Deus que nós vamos honrar nessa manhã sabática, adorando a Ele em espírito e em verdade. Eu acredito que os irmãos acompanharam muito bem a música, acompanhando cada sentença, cada palavra, cada frase e a melodia, como eu falei antes. Isso significa dizer que os irmãos estão atentos para adorar a Deus neste sábado em espírito e em verdade. Olha o assunto hoje aqui. A teologia
e os homens comuns, como são considerados. Na mente de muitos, a mensagem da Bíblia, a verdade só pode ser dada por rabinos, por pastores, por líderes de altas posições. Mas se enganou quem pensou isso. No decorrer do estudo, os irmãos vão ver. Quando nós não vamos dispensar a ciência, mas também não vamos menosprezar instrumentos que Deus escolhe, por mais comuns que sejam. Nós vamos para o primeiro slide. Bem conhecido. Está aí em Lucas, né? Capítulo 6, versículo 40. Dizendo que o discípulo não é maior ou superior ao seu professor, ao seu mestre, ao seu rabi. Mas todo que for perfeito será como seu mestre. Quando o mestre é bom, o aluno também é. E se o aluno é bom, é porque o seu mestre é bom. E todos podemos ser semelhantes a Cristo. Crê nisto? Então, precisamos chegar à perfeição. O Senhor Jesus disse: sede perfeito, como? Perfeito é o vosso Pai que está no céu. Devemos ser perfeitos como Cristo é perfeito. Podemos ser como Ele. É só deixar Ele mesmo trabalhar em nossas vidas. Nós de nós mesmos não vamos vencer mal algum. Mas pelo poder de Deus, tudo é possível. Porque a Bíblia já diz que é possível, né? Tudo é possível àquele que crê. Num segundo slide, em conexão com o primeiro, Jesus Cristo orando. Olha a oração de Jesus Cristo. Os discípulos pediram para aprender a orar. Se nós nos espelharmos em Cristo, na sua oração, nós vamos entender o que ele disse aí. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: graças te dou, ó Pai. Em tudo dai graças. Ele estava dando graças ao Pai aqui, nessa oração. Assim como nós devemos estar dando graças em todas as orações que fizermos. Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos. Sabe o que significa isso? O Senhor dos céus e da terra esconder da mente e do coração daquele que acha ser sábio e entendido? Pegar isso e agora revelar aos pequeninos? Isso não é maravilhoso? Ele dispensar os grandes e agora revelar aos pequenos? Isso não é maravilhoso? Com certeza é, não é? Porque está escrito: o Senhor dos céus e da terra, ao dizer: destruirei a sabedoria dos sábios. Já ouviu falar que a sabedoria do homem para Deus é loucura? Pois ele está se referindo a esse tipo de sabedoria. Os homens que se acham sábios, será destruída sua sabedoria, porque para Deus é loucura. Para esse foi escondido o entendimento. E agora esse entendimento que foi escondido para eles será agora declarado de forma clara e óbvia aos pequeninos, aos homens comuns. Ok. O livro
1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19. A letrinha de vermelho está um pouco apagada, né? Mas dá para identificar daqui, né? Então o Senhor está dizendo que vai destruir a sabedoria dos sábios e vai aniquilar a inteligência dos inteligentes. Quem se acha sábio e inteligente tem que ser sábio e inteligente em Cristo Jesus, porque senão não tem valor algum esse tipo de sabedoria e inteligência. Tá certo? Os homens sábios, que são teólogos, eles acham que só eles podem dar o verdadeiro conhecimento para o povo. Mas só tem um que pode dar o verdadeiro conhecimento. É Jesus Cristo. E ele usa quem ele quiser para fazer isso. A teologia, ela tem erros. E esses erros existentes na teologia têm arrastado ao ceticismo, à descrença. E tem afetado muitas pessoas, muitas almas. Ela começa a fazer teologia, já começa a ver a coisa totalmente diferente, de acordo com o que os sábios entendidos lá ensinam para eles. Pensando eles que vão ver a verdade, onde o Senhor está escondendo deles e revelando para mim e para ti. Se eles não ficassem céticos quando fazem seus cursos de teologia, de outra maneira, poderia até ter se tornado crente. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas muitos deixam de crer no Senhor Jesus para ser salvo a si mesmo e a sua casa, creem nos homens. Porque são doutores e estudaram muitos anos. E um pé de chinelo, como diz eles, homem simples, comum, que não tem estudo, querem saber mais do que eles. Mas se a sabedoria desses homens comuns for a sabedoria do alto, se a sabedoria desses homens comuns que passa na sua mente tiverem verdadeiramente conforme o escrito, dizendo: nós temos a mente de Cristo, essa é a verdadeira sabedoria. Nenhum homem, por mais sábio e inteligente que ele acham que é, não supera a sabedoria do homem simples, comum e leigo, estudado em Cristo. Porque os discípulos eram homens comuns, leigos, eram indoutos, mas instruídos por Cristo, eles passaram a ser os homens mais doutos da face da terra. Porque foram instruídos por um mestre e que se tornaram semelhantes a ele. A teologia é inútil. Para aí, irmão. Você está dizendo que a teologia é inútil? Eu não estou dizendo isso. Quem está dizendo é o escrito. Eu aqui estou só apenas servindo de instrumento para fazer chegar até vocês o que está escrito aí. A teologia é inútil. Ela só pode ter alguma utilidade se ela tiver em Cristo Jesus. Se ela não tiver em Cristo Jesus, ela é verdadeiramente inútil. Há quem duvide, há céticos, conforme foi escrito aí agora há pouco. Mas nós aqui acreditamos no que está escrito, é a lei e o testemunho. Se estiver falando de acordo com a lei de Deus e os escritos dos profetas, nós acreditamos, e aí está.
Se não tiver em Cristo, não só a teologia, mas qualquer coisa é inútil. Qual é o esforço de Satanás no que diz respeito à teologia, a esses homens sábios? Satanás faz um esforço terrível, irmãos. E de forma constante, para que o povo seja atraído aos homens de frente, de liderança, desviando a atenção de Deus, onde deveríamos estar a nossa atenção. Satanás faz esse esforço constantemente, para que eu e você tire o foco de Jesus Cristo e coloque sobre os homens doutos das nações. Mas nós não vamos tirar o foco. Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. E nós queremos permanecer com a sabedoria de Deus. Ele é o poder de Deus. Nós queremos continuar com o poder de Deus. E errais e não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas nós queremos conhecer as Escrituras e o poder de Deus. O que esses mestres fazem? Porque Satanás está constantemente procurando envolver a nossa mente para focar neles e envolvendo eles para que nós foquemos nele. Ou neles. Mas por outro lado tem uma corte angelical trabalhando em nosso favor. E em favor daqueles verdadeiros homens que estão lá na liderança, mas que são fiéis a Deus. Deus vai chamá-lo. O que Satanás faz? Ele induz o povo. Isso é indução, irmãos. Ele trabalha por método de induzir o povo a olhar para os bispos, a olhar para os pastores. É isso que a gente vê. São evidências. Isso é óbvio. Então Satanás faz com que a gente olhe para os bispos, para os pastores, para os professores de teologia, onde formam os seus outros teologandos, como sendo os nossos guias. E quem é que nos guia em toda a verdade? Então não é os pastores. É o Espírito Santo. É o próprio Cristo. E em vez de deixarem esses homens doutos, esses bispos, esses pastores, esses professores de teologia, e em vez agora de deixarem as Escrituras nos guiar, nós estamos agora dizendo deixado ser guiado por esses homens. Nós devemos aprender as Escrituras e o dever das Sagradas Letras por nós mesmos. Nós não podemos deixar ninguém ser critério para nós. Nós vamos fazer as coisas porque a Bíblia diz que devemos fazer, não porque os guias religiosos querem que nós façamos. Vamos lá? Pode responder uma pergunta que o irmão fez? Pergunta que do irmão Atenesi Ferreira diz o seguinte: irmão, quando Jesus falou isso, ele estava falando dos mestres rabinos? E dos mestres bispos, e dos mestres pastores, e dos mestres professores de teologia também. O que foi escrito para o povo no passado, os profetas daquela época escreveram muito mais para nós hoje. Então o que ele disse foi lá para os rabinos de sua época, mas abrangendo todas as épocas, para todos aqueles que se acham na condição de bispos, pastores, professores de teologias, como seus guias. Está correto, irmão?
Então espero ter respondido a pergunta do irmão Tennessee, né? Agora Satanás dominando o espírito desses pastores, desses bispos, desses professores de teologia, desses rabinos, desses mestres, ele agora dominando o espírito deles, é claro que é por meio deles que agora o povão será influenciado de acordo com a vontade deles. Mas esse discurso parece que cada dia que passa fica mais duro, mano. Mas o povo precisa saber. Isaías capítulo 3, versículo 12, ó povo meu, os que te guiam te enganam. Engana mesmo, irmão. Deus não mente. Ah, mas os guias lá da outra igreja, o da nossa não engana. O Senhor disse que foi por da igreja dele. Não foi nem para as outras igrejas? É nesse sentido a pergunta do irmão. Ok. O povo que é enganado não é só o povo lá de outras igrejas, não. Não é só o das outras nações, não. É os líderes da nação de Israel. Não é os líderes lá da igreja, lá de fora não. É os líderes da igreja Adventista Sétimo Dia. Não tenha medo de dizer isso não, está escrito. E o Senhor diz, fala minhas palavras, que ouça que deixe de ouvir. Que com a cara boa, com a cara ruim. Vão saber que entre vocês teve alguém que falou a verdade. E os que se incumbem de interpretar a Bíblia tem deturpado. Para lá, um homem leigo, um pescador, um homem comum não pode interpretar a Bíblia. Quem pode é os teólogos, é os bispos, é os pastores. Mas o que diz o Escrito? Esses homens que são incumbidos de interpretar a Bíblia têm deturpado ela. Tem tortado tudo que está lá. No entendimento do Espírito. E tem torcido o verdadeiro significado dela. Onde? Nas teologias que eles aprendem. Onde o Senhor havia dito inicialmente que ia esconder deles a sabedoria e o entendimento. E eles iam ficar com a sabedoria e o entendimento deles próprios, que para Deus é sem valor. Eles procuram harmonizar naquilo que eles aprenderam da teologia a verdade de Deus com as suas invenções que eles criaram. Onde é chamado doutrinas de homens. E nós como povo, pegando eles como guia. E sendo enganado. E o Senhor dizendo, meu povo está sendo enganado. E quando aparece alguém para falar a verdade, serão considerados como os profetas no passado. Serão considerados como Paulo. Traidor, ou melhor, profanador do templo, Jeremias, traidor, traiu a igreja, traiu os líderes, profanador do templo, fica falando mal da igreja, tudo isso é só olhar para a realidade, irmãos. Não precisa nós se desviar do que está escrito, não, é só no que está escrito. Se nós não nos ligarmos aqui, nós vamos entender perfeitamente o que está acontecendo. Eclesiastes é muito claro. O que foi é o que há de ser. O que está sendo é porque já foi. A história se repete. Se perseguiram os profetas do passado, vão te perseguir. Só se tu não falar a verdade.
fale a verdade como eles, você vai passar por o que eles passaram. Aqui é chamado de invenções humanas. Os teólogos são sábios e entendidos nas invenções. Se tiver algum teólogo me assistindo, deve estar me amando, né? Porque estou falando a realidade. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por dizer a verdade? As escrituras são deturpadas e mal aplicadas. As gemas da verdade são colocadas na moldura do erro. Você sabe o que significa? Alguém pegar uma verdade e adaptar às suas invenções humanas e fazer uma aplicação de tal forma que engana, se possível, os eleitos. Esses mestres são cegos. Não é eu que estou dizendo, irmãos. Eles são cegos é porque está escrito dizendo que eles são cegos. Se Satanás conseguiu cegar ele, o que, que vocês acham que ele vai influenciar esses homens cegos para nós? Eles vão ensinar o que para nós? Ele vai ser o nosso guia com a varinha na mão puxando a gente, que um cego é puxado por uma varinha, né? Alguém que enxerga na frente, mas ele enxerga pelo outro que está atrás. Mas um que vai nos puxar, estando cego, o que vocês acham que vai acontecer? Eu cego e ele me puxando sendo cego. Aí lá na frente topa um buraco. Quem vai cair dentro? Só eu, ou só ele, ou nós dois? Os dois. Assim que estão fazendo conosco. Esses mestres, não é esses leigos não, esses mestres são cegos. E não conseguem discernir, eles não conseguem discernir claramente qual é o verdadeiro significado das Escrituras. E um leigo, o Senhor pode fazer eles entender muito bem o verdadeiro significado das Escrituras, enquanto os mestres são passados por alto. Eles diziam uma parábola. Pode, porventura, o cego guiar o cego? Que parábola é esta? Já ilustrei para vocês. Uma pessoa que vê puxando o outro. A parábola que ele quis dizer é que um líder, um mestre, que não entende as Escrituras, vai fazer com que o povo não entenda ela. Vão entender do jeito que ele entende, segundo as teorias humanas. Porque se um cai no buraco, o que estão sendo guiados vai tudo cair no buraco. Porque não enxerga. Assim como é o povo, cego, sacerdote também cego, guia também cego, mestre cego, bispo cego, pastores cego, professores cegos. Deixa eles. Não quer enxergar? Deixa. Eles que conduzem o povo. Mas estão conduzindo o povo de forma cega. O povo quer seguir desse jeito, então deixa também. Agora fala o que tem que falar. É o que nós estamos procurando fazer aqui.
Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, vão cair aonde eles? Na cova? Jesus Cristo é o meu exemplo? O seu? Jesus se recusou a reconhecer a teologia. A teologia estava rejeitando Cristo. Não está diferente hoje não, né? Se a teologia está rejeitando Cristo, mas eles falam de Cristo, fala, mas não entende o verdadeiro significado. É por isso que Jesus se recusara a reconhecer a teologia das escolas dos rabis. É por isso que hoje vai ter um povo, embora em menor número, que vai se recusar a reconhecer, semelhantemente, a teologia da escola dos rabinos modernos. Porque também saberão, como Cristo sabia, que os ensinos deles tendem a enganar o povo. Nós temos uma obra a ser realizada, como foi realizada a obra de João Batista, preparando o caminho para a primeira vinda do Senhor. Agora nós devemos estar preocupados em preparar a segunda vinda do Senhor. E seremos como João Batista se nós deixarmos Cristo nos preparar como mestre. Seremos semelhantes a Ele. E nessa última e solene obra que temos a realizar, vai se empenhar desses homens que falamos anteriormente, poucos. Graças a Deus que ainda terão esses poucos. Mas vocês pensam que esses poucos não vão perder as credenciais de mestre de teologia? Vão. Vocês acham que Dr. Lucas, para acompanhar Cristo, ele não teve que abandonar a profissão de medicina dele lá? Vocês acham que um mestre educado pelas escolas dos rabinos vão continuar com o privilégio de recebendo o salário dele lá, irmão Éder? A não ser que ele não fale a verdade. Porque se ele falar a verdade, os outros mestres lá da teologia dele são os primeiros a jogar o pé nele. Se ele falar diferente deles. Não é assim que funciona? Os sistemas não é assim que funciona? Expulsarão da sinagoga, está escrito, é assim que nós acreditamos, não é, irmão? Bom, mas são poucos os grandes homens. Vocês querem uma noção de quem são esses poucos grandes homens que se refere aqui? Qual é o verdadeiro significado? Os rabinos, professores de teologia, pastores, tá? Bispos, padres, anciãos. São poucos. Mas irmão, não sou eu, irmão, não sou eu que estou dizendo. Eu estou sendo aqui um conduto, um instrumento para transmitir ao povo a verdade que liberta. Se essas coisas não for pregadas, quando eu e você vamos ser libertos? Desses guias cegos? Desses ensinos de teologia humana? Ser liberto de quê? Tu quer fazer a vontade de Deus? Até um filho teu te impede, a mulher te impede, o teu marido te impede. Liberto de quê? O que o pastor quer que tu faça, tu faz. O que ele te guia, tu vai no caminho que ele manda tu andar. Jeremias 6,16. Eles estão dizendo
Nós não andaremos nesse caminho das veredas antigas, queremos essa vereda moderna, e você e eu às vezes seguimos. Tem poucos grandes homens. É só um remanescente também. É um resto. Satanás está irado contra a igreja de Deus. Mas foi fazer guerra contra um restinho dessa igreja de Deus. Que onde terão apenas poucos grandes homens. E temos uma obra última a ser finalizada. E vai ser finalizada em nome de Jesus. E Deus realizará essa obra agora no nosso tempo. E é poucos os que esperam isso. Jamais eles vão dizer assim, esse povinho aí, eles que vão pregar a mensagem ao mundo, é a mesma coisa dizer, esses discípulos de Jesus bem aí, se Israel não pregou, eles vão pregar? Tranquilo, que daqui um dia ele se acaba. Nós somos chamados tapadores de brechas. O que as igrejas estão pregando, o que é verdade, continua. Nós vamos pregar só aquilo que eles não pregam. Eles pregam isso aqui? Então se eles não pregam, preguemos nós. Somos chamados tapadores de brechas. Deus é Deus. E continuará sendo Deus. Ele vai usar quem Ele quer. E Ele vai levantar exatamente homens e mulheres. Ele vai exaltar entre nós os que são mais adestrados pela unção de seu Espírito. É esse que Ele vai levantar. São ensinados, educados, adestrados pela unção do seu Espírito. Do que? Pelo preparo exterior de instituições científicas como a teologia, por exemplo. Vamos dispensar isso? A teologia é um meio de educar exteriormente esses mestres e seus alunos. Vamos dispensá-lo? Desprezar? Condenar? Não estamos aqui para isso. Mas também não estamos aqui para omitir-se da verdade. Nós não vamos desprezar, nós não vamos condenar, mas que o adestramento pela unção do Espírito é muitas vezes mais eficiente do que isso aí. Esses meios da ciência são ordenados por Deus. Se os rabinos tivessem seguido os seus ensinamentos, mas com base na doutrinação de Deus, não estaria do jeito que está. É também ordenado por Deus, mas só podem fornecer as habilitações exteriores. Só isso. Interior, não. Exterior, sim. Mas a que mais importa é a do interior. Por isso que é mais eficiente, muitas vezes mais, quando é adestrado pelo poder do Espírito Santo. Deus vai mostrar. E já está mostrando que Ele não depende desses mestres de teologia, desses rabinos, desses doutores, desses homens cheios de si. Instruídos sem ser pelo poder de Deus. Deus vai mostrar que Deus não depende deles. Como não dependeu dos grandões lá do passado, Ele não depende de nenhum homem hoje.
Jesus escolheu homens ignorantes. Se fosse eu e você, nós iríamos escolher homens sábios à nossa vista. Ele não escolheu homens sábios. Ele escolheu homens ignorantes. Porque os homens ignorantes que ele escolheu não havia sido instruído nas tradições. Rejeite uma tradição da igreja hoje e aí você tem uma noção como é que você é tratado. Na hora de Deus escolher, Deus não vai escolher um que está enraizado em tradição, não. Pode ser ignorante, mas Deus quer um ignorante para ele educar da forma dele. Deus educar o ignorante para que ele deixe de ser ignorante e aprenda o que ele quer, não o que os homens querem. Foi assim que Deus fez com seus discípulos, mas procurou pessoas para instruir, mas que eles não fossem ligados a tradições, que eles não fossem ligados a erros, que eles tinham lá, através de seus líderes, como costume daquela época. Você falava aí na hora, irmãos, significa que os homens eles eram homens, como se fosse, membro de igreja lá no banco, que não tinha nada a ver com liderança, né? Pronto, o ignorante é no sentido, irmãos, é um pessoal que pouco sabia, irmãos. Tinha pouco saber. Mas pode olhar que o homem e a mulher que se acha sábio, ela fecha o coração para não ouvir doutrinas que vai de encontro àquilo que ela aprendeu. Essas pessoas não são ignorantes. É ignorante no termo. Mas aquele que tem necessidade de aprender, é esse que Deus quer ensinar. É esse que se tornarão como ele. Os que acham que já sabem, não vão ser como seu mestre. A não ser que seja seu mestre de teologia. Esses discípulos ignorantes que ele escolheu, tinham dotes. Mas que dotes eram esses? Era capacidade natural. Eles mostravam, irmão, do que eles eram. Se não sabia falar direito, eles mostravam aquilo que eles eram. Não ia para uma escola de rabino para aprender a falar bonito, não. Eles tinham dotes naturais. A capacidade deles, se bem instruído, ia ser bem eficiente no trabalho. E Deus vê. E ele vê exatamente diferente do homem. Eles eram humildes. Eles eram dóceis. Deus podia instruir eles da forma que ele quisesse. Uma criança, quando pequenininho, se você ensinar ele no caminho que se deve andar, é igual um pé de ipê. Quando está bem fininho, dobra ele e deixa ele dobrado, ele vai ficar daquele jeito. Deus quer homens e mulheres instruídos na sua doutrina. Então, homens e mulheres assim são exatamente esses a quem Deus pode educar para a sua obra. Olha que bonito, irmãos. É a homens e humildes que aceitam a verdade, homens dóceis, que se pode falar uma verdade para ele não se zangar. São a esses que Deus está chamando para o seu trabalho nesses últimos dias. E são poucos os grandes homens que estarão nessa condição.
Porque os demais só acham que pode ensinar, irmão Éder. Não pode aprender. Um homem que passou por teologia, ele não pode aprender. Só ensina. Principalmente quando aprender de pessoas que não tiveram instrução científica. Caso dele, ele estava com isso porque Jesus não estudou e ele não queria ser estudado. Exatamente. Aí que não estudou. Como é que Jesus não estuda em colégios? De repente está dando aula para rabino? Isso para eles era demais. Agora, esses homens eram ignorantes, eram homens humildes, dóceis, mas ficaram todo o tempo ignorantes, irmão? Não, irmão, quando eles passaram por um processo de aprendizado, eles saíram daquele preparo, eles já não eram mais ignorantes. Sabe o que significa dizer? Que eu e você, sendo ensinado pela palavra de Deus, sendo ensinado pelo próprio Cristo, o mestre dos mestres, por mais que nós hoje estejamos ignorantes, quando nós saímos do adestramento, nós não seremos mais ignorantes e nem incultos. Porque agora somos homens sábios e cultos à vista de Deus. Embora os homens os condenem. Mas só tem um que é juiz, que vale a sua sentença. Os outros podem condenar, mas a palavra final é de Cristo. Eles haviam se tornado agora como ele. Lembra das primeiras palavras lá que nós falamos anteriormente? Que o aluno bom, ele torna como seu mestre. Agora, os discípulos saíram do ensinamento, não mais homens ignorantes como eram, mas agora saíram preparados como o próprio Cristo, no Espírito. No caráter também. O caráter e o Espírito eram de Cristo. E os homens conheciam que esses discípulos haviam sido instruídos por alguém superior. Porque os ensinamentos deles eram diferentes da elite religiosa. Ensinavam com autoridade como fazia Cristo, pois aprenderam com ele. O que eles ensinavam não podia ser contraditado, porque era a verdade. As palavras saíram dos lábios dos indoutos com tão convincente poder e com tão convincente sabedoria, assim como sairá em nossos dias, que haverá conversões para a verdade. Vocês sabem muito bem que hoje há muitas conversões para as igrejas. Nós temos que buscar pessoas para Cristo, para a verdade, não para doutores, não para instituições. Então a palavra agora saía com autoridade, com poder, com eficiência, porque quem ensinou tinha todas essas características. E milhares de pessoas agora se converteram e se converterão pelo seu testemunho. Testemunho, lembre bem disso aqui, irmãos. Testemunho. Em Mateus capítulo 24, versículo 14, diz que o evangelho do reino será pregado em testemunho. Lembra disso? As pessoas serão convertidas pelo meu e o teu testemunho. Não é porque por o que eu estou falando aqui, não. É por o que eu estiver vivendo. Porque é poderoso quando você dá uma mensagem vivida, prática. Ninguém te pode contrariar. E esse povo que o Senhor Jesus Cristo está preparando nesses últimos dias, que tem poucos grandes homens no meio,
falarão as palavras de tal forma que estão vivendo um poder extraordinário na sua vida. E aí pessoas tomam posições em favor da verdade. O maior poder em favor do Evangelho Uma vida na prática. verdade, na prática vivida, né? Exatamente. Próximo slide. O Senhor Jesus Cristo dará aos discípulos, como deu no passado, uma língua. A língua é a mesminha, né, irmãos? Não vai trocar de língua literal, não. Mas o aprendizado que eles tiveram com Jesus vai mudar muito a vida deles. E agora, o Senhor, conforme está escrito, vai dar aos seus discípulos uma língua e sabedoria, de tal forma que seus adversários não poderão contradizer e nem poderão resistir o que eles estão dizendo. Porque a linguagem é poderosa, a sabedoria é do alto e não das escolas de rabinos. Os que pelo raciocínio, os que não têm leitura, não sabem ler, não sabem escrever, os que não podiam vencer os embustes de Satanás, darão um testemunho afirmativo que desconcertará homens pretensamente cultos. Os homens indoutos, os homens leigos, comuns, vai falar de tal sabedoria, com tal sabedoria, de forma tão positiva e afirmativa, que vai desconcertar homens pretensos, sábios. Sabe o que significa desconcertar? O mestre ensina uma coisa, vem ali um leigo e ensina outra coisa. Mas quando colocado a lei, o testemunho do mestre está errado. O leigo está certo, irmão. Desconcertou ele todinho, ele não pode contradizer, ele não pode resistir, e as pessoas que estão ouvindo tomam suas posições. E vai saber perfeitamente se o mestre ou o leigo, quem estava certo e quem estava errado. Ok? São aquelas pessoas que menos é visto como sabendo de alguma coisa. Os que não estão na lista dos líderes, os que são pessoas lá, que nego não dá nada por eles, pode ser considerado leigo, tá? Aqueles que ninguém dá nada por eles, tudo é leigo. Aqueles que estão sentados lá no banco, que não prega lá na frente, tudo é leigo. Aí de repente ele está sentado no banco, começa a ser educado pela palavra de Deus, daqui a pouco está pregando algo que o que está aqui à frente não prega, mas eles estão pregando a verdade. É semelhantemente o que estamos querendo dizer aqui. Que a verdade, ninguém é dono dela. Só aquele que é a verdade. Cristo Jesus. E se ele quiser ensinar a verdade, ele ensina para quem ele quiser. Se o sábio aceitar Jesus Cristo, o sábio vai continuar sábio na verdadeira sabedoria. Mas se ele rejeitar a verdadeira sabedoria, e é aquele lá mais humilde que aceita, pois é aquele que vai ser os mais sábios dentro da face da terra. Igualmente a João Batista, um homem sábio. E todos aqueles nascidos de mulher não teve nenhum que nem João. Mas os que vão para o céu estão todos superior a João. Porque está com uma língua nova. Sabedoria do alto.
e o poder de Deus. Então, desconcertar homens pretensamente culto, um sim pequenino, que o Senhor agora revelou para eles, é desconcertante, né, irmão? É desconcertante. Um professor de teologia ser desconcertado pelo que um homem simples, que nunca teve escola, e de repente nem leitura, e o que ele fala pela vida que ele vive, desconcerta completamente o teólogo, o doutor, o mestre ou o rabino, com as suas atitudes e palavras verdadeiras das Sagradas Letras. Inclusive é o que nos torna sábio para a salvação. Há nas ocupações comuns, você que é carvoeiro, você que trabalha na roça, você que lida tirando leite, você que lida pescando, você que lida em qualquer suas atividades. Nessas atividades, há muitos homens que seguem essas rotinas dos labores diários, possuem faculdades, mas estão inconscientes. Elas nem sabem o tamanho das faculdades que elas têm. Mas o Senhor vê isso. O Senhor vê que eles possuem essas faculdades. Porém, ela está adormecida. Não foi exercitada. E precisamos de exercício para ter um preparo. Até na vida espiritual. Se você não se exercitar a ler a Bíblia todos os dias, você fica como se estivesse morto. Assim é em todos os segmentos. Os ergueriam à altura dos mais honrados homens do mundo. Se você e eu não tivesse adormecido, irmão, nós teríamos conosco, embora inconsciente, faculdades se exercitadas, nos tornaríamos os homens mais honrados da face da terra. Se você vê algum presidente, algum rei recebendo tanta honra, você seria mais honrado do que eles. Porque Deus vê assim. Se exercitar as faculdades. As faculdades que Deus dá. Os anjos do céu não foram à escola dos profetas. Por quê? Quando foi para Cristo aparecer, irmã, de repente desconcertou muita gente. Porque ele lá nas Campinas de Belém, revelar aquilo ali para outro tipo de gente, não para aquelas gente que eles esperavam que ia receber, que eram estudiosos. Os anjos foram anunciar lá, o pessoalzinho que estava lá fora da cidade de Israel. Para eles era incomum isso, né, senhor? Não, o povo de Deus é nós temos que saber. Não, quem tem que saber é Deus. Ele mostra para quem ele quer. Ele escondeu aos grandes, aos doutos. Revelou aos pequenos. Porque ele quis. Os anjos do céu não foram às escolas dos profetas entoar os seus cânticos sobre o templo ou sobre as sinagogas. Tem gente que adora o templo, né? Se não for por meio da igreja, todo mundo está perdido. Isso é o que eles dizem, né? Não é o que eu estou dizendo. Todo mundo está perdido se não for por Cristo. Aí o negócio pega. Aonde foram os anjos do céu? Entoar os seus cânticos. Eles foram aos que eram suficientemente humildes. É assim que Deus trabalha. Ele vai vir a nós se nós formos suficientemente humildes para recebê-lo.
Se você está disposto a receber a mensagem de Deus, e você é humilde suficiente para receber, é a você que Deus está se dirigindo nessa manhã. É a você que os anjos estão trazendo boas novas. Os soberanos, os honrados, foram deixados em trevas, assim conforme a oração de Jesus Cristo. Ocultar-te aos grandes, revelar-te aos pequenos. Deixou os grandes em trevas. Por quê? Porque eles estavam satisfeitos perfeitamente com a sua condição morna, com a sua condição que eles estavam. Esses homens soberanos, eles não sentiam necessidade, diferente daqueles que eram suficientemente humildes para receber a mensagem. Eles não eram humildes e não queriam ouvir a verdade e nem recebê-lo. Hoje essa classe de gente existe também. Não sentiam necessidade, alguns não sentem essa necessidade hoje. Porque nasceu na igreja de berço, pertence ao povo de Deus desde pequenininho, irmão. Não sente necessidade alguma, é ensinado pelos líderes, os melhores líderes da teologia moderna. Mas aquele que não sente necessidade de uma piedade maior do que já tem, Deus não pode mais apresentar verdades a eles. Ele vem para aqueles que são suficientemente humildes. Uma pergunta feita à irmã White, inclusive, ela diz assim. As pessoas disseram para ela assim. E ela agora diz: vocês poderão dizer, então a senhora White crê que todo mundo instruído está errado? Então é como se dissesse: irmão Marcelo, esse sermão que você está pregando, você está querendo dizer que está todo esse mundo instruído, esse mundo de bispos, de pastores, de padres, de teólogos, de professores, estão errados? Os escritos não disse isso. Diz que tinham poucos homens, mas tinha. Mas eles saíram do sistema, eles não ficaram no sistema não. O exemplo disso é José de Arimateia e Nicodemos. Eles eram dois líderes lá de topo mesmo, lá de cima. Vê quando Cristo morreu, vê se eles ficaram lá no sistema. Poucos grandes homens. Quando o negócio exigir de cada um, vocês vão ver quem vai estar com Cristo e quem vai estar contra. Então vocês poderão dizer, então a senhora crê, irmão White, que todo mundo instruído está errado e que um grupinho velho pobre essencialmente minoria, considerado um povo ignorante e comum é só o que será salvo? O que diz a Bíblia? Israel que na areia do mar. Quem é Israel? Não é o povo de Deus? Mas quem será salvo? Israel não é muita gente? E o grupo minoritário não é o remanescente? E não é só ele que vai se salvar? Seria diferente? Próximo slide aí, irmão. Ele vai dizer assim, eu respondo. Essa pergunta eu respondo. Sabe qual foi a resposta? Jesus esteve entre quem? Por que ele não teve como um rico, como um soberano da nação? Por que ele veio como um humilde? Então, Jesus Cristo não assumiu sua posição ao lado dos cultos. Não assumiu. Ele assumiu do lado dos humildes.
Ele não assumiu sua posição do lado dos rabinos e nem dos soberanos. E quando os anjos vieram do céu para dar uma boa nova, não vieram a nenhum deles. Vieram a alguns daqueles que eram semelhantes a ele. Ele não foi encontrado entre os potentados da terra. Ele foi encontrado entre os humildes. Foi aí onde Jesus Cristo foi encontrado. Entre os humildes. Pode. Exterior? Esse aí? O quê? Tem que saber o que é que tá, onde está escrito. Você não falou da celulite? Sim. Ela falou, ele respondeu aí. Uhum. Ela tá perguntando. A, Meditação matinal, que o livro que está escrito. o livro está escrito, tá a fonte bem embaixo. Eu não sei qual foi o texto, mas deve ter sido a meditação matinal. Entendeu? Cristo triunfante, essa aí? É, Michel, eu tô bem aqui no culto, quando terminar bem aqui eu ligo pra ti, viu? Tô bem aqui na igreja. Tá. Alguma coisa da irmã White aqui, irmão, que nós estamos colocando? Se a pergunta foi para saber onde está escrito na Bíblia, me procure depois que eu passo em particular para você, tá bom? Para nós dar continuidade aqui, porque na verdade, deixa eu explicar para vocês. Quem é adventista do sétimo dia já, que tem suas convicções, eles acreditam nos escritos de Ellen G. White por ser de acordo com a lei e o testemunho. E a Bíblia já diz, em Isaías 8, versículo 20, que é a lei e o testemunho. Se não tiver de acordo com a Bíblia, não aceite. Assim como também os escritos da irmã White. Se não tiver, não aceite. Mas se tiver, sejamos humildes. Até um jumento, uma jumenta, se falar, conforme a jumenta de Balaão falou, e falou a verdade, às vezes a pessoa nem percebeu o que a jumenta falou, mas quando ela perceber que é verdade, não rejeite. Nós estamos falando aqui muitos textos contra líderes, mas o líder que falar a verdade, aceite. Que pode ser um desses, que é um daqueles grandes homens, poucos grandes homens, que se manifestaram na última obra. Verdade não é para ser contestada. Verdade é para ser aceita, ok? Mas se porventura alguém quer saber mais alguma coisa da Bíblia, depois eu vou estar à disposição, pode me questionar. Senão vamos aceitar só o que tiver na Bíblia. Ok? Nunca se achou a verdade entre? Isso aqui está lá em Êxodo, viu? Aqui é a fonte também da irmã White, Cristo triunfante. Nós devemos estar habilitados a provar realmente o que está nas Escrituras. Volte só um pouquinho para me mostrar um detalhe aqui, nosso. Quando foi que a verdade se achou entre a maioria? E quando foi que ela se encontrou na minoria? Uma é sempre, a outra é nunca. Bem definido. Interessante que o povo hoje só é para a maioria. Até para escolher uma igreja para você ir, sabe o que acontece? A maioria escolhe a igreja bonita e grande que tem mais gente. Não é de verdade.
Não vou falar nem nada da cor, né? Não dá problema, né? Tem gente que diz assim, rapaz, até que esse grupo aí tinha verdade, mas um povo pobre, um povo que não dá mensagem toda não. Aí vai falar mais. Geralmente é assim, mãe. Todos os que creem. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Por exemplo, Adventista do sétimo dia, do grande movimento mundial, no final das 2.300 tarde de manhã, 1844. Institucionalmente estabelecido em 1863. A pessoa que professa ser adventista do sétimo dia, desde lá, justifica dizer que não acredita nos escritos da irmã White para quem é adventista? Justifica? Não, né? Também acho que não, senhor. E por que tem muitas pessoas hoje que não acreditam mais? Eu vou trazer aqui uma mensagem da irmã Ellen G. White, que ela fala acerca dessa questão, de quem é adventista. Eu acho que aqui nós estamos falando um bocado dele, né? Todos os que creem que o Senhor Jesus Cristo tem falado por intermédio da irmã White e lhe tem dado uma mensagem, estarão livres dos muitos enganos que surgirão nesses últimos dias. Amém. Amém, irmãos? Amém. Estarão livres de muitos enganos. E os adventistas que não creem nos escritos dela, estarão livres? Um abraço aqui. Vão abraçar qualquer doutrina que vem por aí, irmãos. Segunda Crônica 20:20. Porque eu exatamente, vou mostrar para vocês como é a subtileza de Satanás que ele utiliza. Ele mostra muitas verdades e ele empurra uma mentirinha no meio. Vai te enganar, se tu não estiver ligado nos escritos da irmã White. Porque ela exatamente recebeu orientações para nós voltar à Bíblia. O seu verdadeiro sentido era isso, que os líderes estavam destituídos do verdadeiro sentido das Escrituras. E agora nós podemos observar esses escritos e voltar para as Escrituras novamente e ver o verdadeiro sentido que está lá. Porque virá tempo, e esse tempo chegou, em que não suportarão a sã doutrina. Irmão, eles não toleram a doutrina verdadeira. Eles não suportam a sã doutrina, a doutrina sadia. Eles não conseguem suportar. Eles têm comichão nos ouvidos, eles não querem escutar. Oxalá que isso aqui não tenha sido, está sendo falado para nós hoje, né? Com essas coceiras nos ouvidos. Deixa eles coçar para lá. E amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos. Eu vou para a igreja tal porque lá eu posso isso. Quer acalentar teu desejo? Pois vai para a igreja tal. Eu vou para Cristo. Ah, eu posso usar meus brinquinhos? Vai lá para a igreja que usa os brinquinhos. Vai honrar a igreja lá. Mas deixa de honrar a Cristo. Porque quem com Cristo não ajunta, pode estar na igreja mais bonita da face da terra. Eu vou usar meu batonzinho. Usa. Vai lá para a igreja que usa batom. Eu posso usar minhas roupas devassas. Vai usar. Vai lá para a igreja que usa as roupas devassas. Segue os teus desejos. Escolhe o que tu quiser. Nós temos livre-arbítrio, irmão.
Mas o Senhor está nos orientando constantemente o caminho que devemos andar. Então eles não suportam a sã doutrina. Quando eles falam como mestre uma coisa, você como leigo diz outra coisa, eles se zangam. Você está indo contra a igreja de Deus, está indo contra os pastores de Deus, não pode se colocar contra o ungido de Deus. É esses textos que eles usam. Aí eles têm comichão nos ouvidos e amontoarão para si doutores, conforme suas próprias concupiscências. Nós, como membros, também temos desejos e muitas das vezes queremos ouvir doutores, mas que não falem a verdade. Porque falando a verdade, vai tocar em alguma coisa que eu estou fazendo errado. E quando toca no meu erro, eu não gosto. Isso aqui é natural para qualquer um. Sendo que aquele que está sendo mais real com você é aquele que fala a verdade para você. Se você quer ter amigo para encobrir todos os teus erros, esse não é teu amigo. Amigo seu é aquele que diz onde você está errando. E sabe que ele quer o teu bem. Aquele que passa a mão, que esconde, não é teu amigo. E nem amigo de Cristo. Eles não suportam a sã doutrina. Eles desviam os ouvidos da verdade. Eles não se ligam na verdade. Eles desviam os ouvidos da verdade. Não suportam a sã doutrina. Está muito zoada, gente. Sou abusado quando eu estou pregando. Vamos continuar? Se eu ouvir conversa, eu vou parar. Ou adoramos a Deus em espírito e em verdade, ou não adoramos. Não é imposição, não é obrigação. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, mentiras. Mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério de forma cabal. Antes e por ocasião do primeiro advento de Cristo, mestres religiosos expuseram ideias estranhas. Sabe o que significa isso? Diferente das Escrituras. O que está diferente das Escrituras é estranho. E os mestres de teologia estavam fazendo isso. Vocês acham que hoje não fazem o mesmo? Vocês já acham que seguidores não seguem os seus líderes nas ideias estranhas? Essas ideias estranhas, elas se acham misturadas, mescladas com parte da verdade. Entenderam o que eu falei agora há pouco? Que estavam cheias de poder enganador. Se você não estiver atento, você vai ser enganado. Porque o poder enganador é grande.
E desviavam pessoas de Deus. É assim que muitos estão dizendo, estão fazendo a vontade de Deus, estão desviando pessoas de Deus. Embora preservasse ainda a aparência de serem seus verdadeiros adoradores, estavam desviando almas de Deus. É o perigo. Ao nos aproximarmos do fim, a falsidade estará tão misturada com a verdade. Atente a isso, irmão. Ao nos aproximarmos do fim, que nós já estamos no fim do fim, a falsidade estará tão misturada com a verdade, é isso que nós vemos hoje, que somente os que têm a orientação do Espírito Santo serão capazes de fazer distinção entre a verdade e o erro. Irmãos, isso aqui é sério. Irmãos. Se você não é orientado pelo Espírito Santo, você vai ser enganado. Se você não está sendo orientado pelo Espírito Santo, você não vai saber diferenciar o erro do que é certo, o certo do que é errado. Você vai ouvir uma mentira misturada, tão misturada, que você vai aceitar como sendo verdade. Vocês vai? Bora ver. Todo erro está mesclado com a verdade. Vocês escutaram isso aqui? Todo erro está mesclado com a verdade. Você só vai saber disso se estiver sendo orientado pelo grande mestre. E isso torna mais difícil discernir os enganos de Satanás. Alguém lá numa igreja X prega imortalidade da alma, isso não vai te enganar. Alguém lá na outra igreja prega o domingo como dia do Senhor, não vai te enganar. Mas eles procuram misturar o que tiver de verdade naquilo, que é para, se possível, te enganar. Enquanto mais ele misturar, mais difícil fica para você discernir. E mais fácil para ele te enganar. Então, quando, porém, nos sobrevier o tempo de prova, vamos ter prova pela frente. E a aflição que vai vir, aflição tal qual nunca houve, notar-se-á a diferença entre a justiça dos justos e a perversidade dos ímpios. Aí a gente vai saber quem é quem. A senda do erro parece muitas vezes estar bem vizinha da vereda da verdade. Preste atenção mais uma vez nisso. A senda do erro parece muitas vezes estar bem vizinha da vereda da verdade. Sabe o que significa? Bem pertinho. O erro bem aqui, a verdade bem aqui. Ela quase não é distinguível da verdade. A senda do erro quase não é distinguível aquela que leva à santidade e ao céu. Se você não tiver pela unção de Deus, você e eu seremos enganados. Enganados pelos teus próprios líderes. Ó povo meus que te guiam, te enganam. E destrói as veredas que tu devia andar. Mas a mente iluminada pelo Espírito Santo sabe discernir que essa senda diverge do caminho reto. E os outros não estão sabendo, mas os que são guiados pelo Espírito sabem o caminho reto que deve trilhar. Depois de algum tempo, se vê que os dois caminhos se acham vastamente separados.
Antes assim. Agora sim. Muitas coisas aparentemente boas terão que ser cuidadosamente consideradas com muita oração. As pessoas quase não gostam de orar. Como é que vão entender? Às vezes nem para na hora de dormir eu já não estou mais orando. Nem quando eu levanto da cama, de repente eu até me esqueço com meus afazeres, no corre-corre, até esqueço de orar. E vou agora orar para... Porque ele está dizendo que até mesmo com as coisas boas, nós temos que ter o cuidado e levar em consideração e com muita oração. Nós já oramos pouco. Como é que nós vamos entender isso? É um incentivo para que nós aprendamos a orar ou então voltar como orava antes, se é que nós aprendemos algum dia. Pois são enganadores, ardis do inimigo para levar as pessoas a um caminho tão próximo da verdade que dificilmente poderá ser distinguido dela. Olha o método de Satanás. Mesmo as coisas aparentemente boas devem ser cauteloso e considerar com oração, né? Saber se realmente é verdade. Porque é uma estratagema de Satanás, um ardil dele, para colocar o mais próximo possível. Como assim? Ele lança algo que parece verdade. Parece, mas por isso se torna tão próximo. Quanto mais parece, mais próximo. E tu, pela unção do Espírito, tu vai ver que não é tão próximo, não. É um para o norte e outro para o sul. Então é dificilmente poderá ser distinguido. E quem não tiver na oração, quem não tiver ligado à videira verdadeira, como vai distinguir? Como? O destino qual será? O engano fatal. É chegado o tempo em que não podemos confiar nas doutrinas que nos chegam até nós, aos nossos ouvidos. Chegou o tempo que não dá mais para confiar, seja ele quem for. Até o que eu estou pregando aqui, você não deve ficar parado sem verificar na Bíblia se está realmente assim. Porque doutrinas está chegando até nós para enganar. E que nós já sabemos que chegou o tempo. Que não podemos confiar nas doutrinas que nos chegam aos nossos, que chegam até os nossos ouvidos. A menos que vejamos que se harmonizam com a palavra de Deus. Se vocês estão vendo, eu ou qualquer outra pessoa, o que está falando se harmoniza com a palavra de Deus, abraça. Mas se você desconfia, não aceite. Porque muitas das vezes é doutrina para te enganar. Deparamos com uma condição análoga da sociedade nesses últimos dias. E os que se afastam da fé misturam com sua crença uma diversidade de opiniões humanas. Estão atentos, né? Para opiniões humanas. Rapaz, aquele fulano lá, ele desviou da igreja. Ali está dizendo, é da igreja? Da fé. Ah, é da fé. Permanece na fé. Não deixaram de ficar na igreja? Mas a fé não pode tirar. Ah, ele não é adventista. Não é? Quem é que vai dizer que é que não é? É os doutores ou é Cristo? Então se aquieta.
Confia nele. Espera a salvação dele. Os que se afastam da fé. Interessante isso aqui, não é? Se alguém te expulsa da igreja, foi tu que se afastou da fé, segundo a teologia deles, o entendimento deles. E as pessoas podem deixar de fazer a verdade lá dentro da igreja. Se ficar lá, não se afastou da fé, não. Mas olha como a coisa é sutil. É um engano perfeito. É assim que Satanás faz, mãe. Vai tentar montar lá. Ele vai fazer o máximo possível que o erro se aproxime da verdade. Para que você, ao deparar, tudo é verdade e entra. Aqui está falando dos que se afastam da fé. 1 Timóteo 4, verso 1 diz que o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O que é que faz eles apostatar da fé? Por dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de... Não, mas lá dentro da igreja não pode ensinar a doutrina de demônio, não. Não pode. Quem disse isso? É mais fácil Satanás ensinar lá dentro que lá fora. É mais sutil. Para uma pessoa que defende uma crença, por exemplo, para Satanás é mais sutil ele usar um sacerdote, um padre para enganar o católico do que um crente. É mais fácil ele usar um crente para enganar um crente do que um católico, um protestante. Porque ele vai exatamente onde ele aproxima mais. Onde ele terá mais êxito de engano. Você vê lá o erro na igreja dos outros, não vai ligar muito, mas de repente na tua igreja tu não quer aceitar que haja erro. Para ele é mais enganoso aí. Ele vai te pegar no teu ponto mais fraco. Deparamos com uma condição análoga da sociedade nesses últimos dias, né? E os que se afastam da fé misturam com sua crença uma diversidade de opiniões humanas. É aqui onde nós podemos estar errados. Das nossas opiniões. Um profeta fala, bota outro profeta para falar. Mestres religiosos encontram-se na mesma condição que os fariseus. Quando fala dos fariseus, não, irmão, só os fariseus lá de Israel. Não, os da igreja também. Os fariseus de Roma mesmo. Não é os fariseus lá de Roma, não. Os fariseus da igreja. A respeito dos quais ele disse: errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Ele disse só para os fariseus lá e para os fariseus aqui. Os próprios homens a quem foram proferidas essas palavras. Que palavras? Errais não conhecer a escritura. Os próprios homens a quem foram proferidas essas palavras, no caso os fariseus, eram tidos na conta de ensinadores. E os de hoje, quem é? Ensinadores também, irmãos. Não é diferente, não. A história só se repete. E intérpretes da escritura para o povo. Do mesmo jeito. Quem são os intérpretes? Não, isso aqui não é assim, não. Esse bando de indulto aí, esse bando de gente que não tem o que fazer, ele não interpreta a escritura. Os responsáveis somos nós. Não é assim que diz, não? Segundo a ordem natural, o filho de Zacarias, sabe quem era o filho de Zacarias? Bora ver aqui uma experiência pequena, só para vocês terem uma noção. Porque nós vamos ser considerados como esse filho de Zacarias. João Batista, né? E como é que foi essa história do filho de Zacarias, João Batista? Segundo a ordem natural,
o filho de Zacarias teria sido educado para o sacerdócio. Era para Zacarias, João Batista ser um sacerdote, porque o seu pai era. É natural que se espelhe, né? Um filho se espelhar no pai, isso é até natural, né? A educação das escolas dos rabis, no entanto, tê-los-ia incapacitado para a sua obra. Deus tinha uma obra para o filho de Zacarias. Botar ele na escola dos mestres lá, era bom ou era ruim? Mas vai dizer que é ruim, irmão, é de hoje? Qual é o molde que João Batista ia sair se ele tivesse ido para lá? O molde deles. E o de Cristo fica onde? Jesus queria fazer de João Batista a sua semelhança. Ele quer fazer, nesses últimos dias, um remanescente à sua semelhança. Vocês acham que as escolas dos rabinos de hoje nos capacitaria para a obra final, irmão? O que o Senhor teria a fazer? Como fez com João Batista? Separar? Esse povo está separado da igreja. Qual é o problema? João Batista foi separado? Não, mas qual é o problema? Ele deixou de ser o povo de Deus lá? Separado? Você deixa de ser? O que é que vai fazer você deixar de ser filho de Abraão? Sai da fé e você deixa de ser. Pode ser dentro ou fora de qualquer lugar. Então, segundo aquela ordem natural, era para ele ser sacerdote. Mas a educação das escolas dos mestres de lá teria incapacitado para a obra. E nós temos uma obra a realizar nessa última reta final. E eu e você gostaríamos de estar incapacitados? Não. Essa escola lá da época, ela representa... A escola adventista hoje. Não, a escola adventista. A teologia. Se você estiver na teologia, você vai aprender o que os teólogos te ensinam. E tu vai ficar no mesmo molde deles. E o Senhor não era de acordo com aquele tipo de teologia. Porque estava destituído dele. O verdadeiro objetivo tinha perdido de vista. O povo que vai dar a mensagem não ser preparado pelo Espírito do Senhor, não pelo Espírito dos homens não dá certo. Então vamos ver mais aqui sobre João. Deus não mandou aos mestres de teologia. Eu sei que o irmão está falando. Para aprender a interpretar a Escritura. Vamos lá, Moeda, entra lá numa escola de teologia hoje da igreja. Para você aprender a interpretar a Bíblia. Não, irmão, obrigado. Obrigado. Por quê, irmão? João Batista não entrou, pelo contrário. Aquele que está acima da teologia foi dizer para ele o seguinte, olha só. Deus não mandou aos mestres de teologia para aprender a interpretar as Escrituras. Falando de João Batista, né? Falando de João Batista. Chamou João Batista, que era para ser um sacerdote, segundo a ordem natural, chamou ele agora ao deserto, com a finalidade de que João Batista aprendesse acerca da natureza e do Deus da natureza. Porque se ele ficasse no meio dos mestres, os mestres iam enrolar ele, iam enganar ele, ia colocar ele no mesmo molde. Já vi muitas pessoas, Moeda, desenvolvendo-se num estudo, num conhecimento, e de repente é chamado para fazer teologia. Morreu o homem. Acabou-se o homem. Aquelas verdades que eles defendiam, não fala mais. Porque a escola modelou eles. Diego, pastor. Aí, a irmã Creuza falou o nome de um ali, né? Você sabia que ele era um menino muito inteligente, muito sábio, né? Para teologia lá. Deve ter ódio da gente. Oxalá que não. Estamos concluindo, gente. Vamos contar um pequeno chama. Deus queira. O Sinédrio, às vezes a gente diz Oxalá e pensa que é coisa de macumba, né?
O meu povo perece por falta de conhecimento. Mas é isso mesmo. Tem uma duvidazinha, pergunta. Deus queira. Né? O Sinédrio rejeitara a mensagem de Cristo. Olha o que aconteceu lá no Sinédrio. A mensagem de Cristo foi rejeitada. A de João Batista, você acha que foi aceita? E esse negócio de se cumprimentar é shalom, shalom, shalom. Cada um tem a sua forma de cumprimentar. Por exemplo, nós nos cumprimentamos com a graça e com a paz, feliz sábado, nada de errado nisso. Deus esteja acima de tudo, Deus é bom, graça de paz, bom dia, boa tarde, boa noite. Diz que alguns incriminam essa questão, não está desejando um bom dia, qual é o problema? Shalom é a linguagem usada pelos hebreus, né? Exatamente. É a língua deles. Aí alguém diz assim, não, irmão, mas a gente crente não pode dar bom dia. Não pode, não. Qual é o pecado? Mas está errado, né? Trazer a língua de lá? Não, aquela questão não é que dizer uma palavra numa outra língua, desde que as pessoas entendam. Né? Agora tem pessoas que se ligam em doutrinas, é aquilo que nós estamos vendo aqui. Ó. O inimigo vai trazer doutrinas através de pessoas que é para enrolar mesmo o povo. Então, coisa que parece verdade. Você pode ver que a doutrina que está vindo parece verdade. Rapaz, mas está escrito isso aqui, mas aqui também está assim. É só tu comparar os escritos, porque se tu não comparar, tu vai ser enrolado. Se não tiver a unção de Deus, vai ser enrolado. Então, olha só, irmãos. O Sinédrio, quem era o Sinédrio? Onde estava só a nata da elite. Rejeitaram a mensagem de Cristo. E agora intentavam matar a Cristo. Jesus Cristo, lá no mesmo lugar onde ele profetizou que os discípulos seriam expulsos das igrejas, ele disse, vem a hora que eles mataram vocês. Portanto, Jesus saiu lá de Jerusalém, partiu de lá, se afastou dos sacerdotes, o sacerdote querendo te matar, tu vai ficar no meio do sacerdote? Não, mas fica aqui, senão tu não é de Deus. Mesma coisa, fica em casa. Fica aqui, que aqui é a casa de Deus. É assim que nós temos que ver, na verdade. Jesus partiu de Jerusalém, afastou-se dos sacerdotes, afastou-se do templo, profanador do templo também, que nem Paulo. Se afastou dos guias religiosos, irmão. Também da igreja de Jerusalém, até do templo de lá, dos guias religiosos, até do povo que foram instruídos na lei, até do povo. Mas não pode se afastar. Saiu do meio do nosso que não era dos nossos. Saiu do nosso que não era do nosso, só que ali era João falando e tem que se colocar na condição onde ele estava falando com a quem. Aparentemente até parece uma coisa, né? Verdadeira. Quem falou aquelas palavras? João. Quando ele falou? Por ocasião de que ele falou? Tinha pessoas que estavam voltando para Jerusalém, para o templo, para o povo que foram instruídos na lei, para os guias. E Jesus, segundo a sua palavra, bem claro, por intermédio de João, saiu dos nossos. Quem saiu dos nossos? Os que estavam com ele. Tanto é que ele se volta para os 12, vocês também querem ir? Para ir para onde?
Só ler o desejado de todas as nações. Chega para o discípulo, vocês querem ir para lá? Não, Senhor, tu é que tens palavra de vida. Então fica onde Jesus está. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está. Fica lá. Mas a nossa fé é tão vacilante que parece que nossa fé é onde tem muita gente, né? Parece que a fé nem é individual. Se tiver muita gente, eu creio. Se não tiver, eu não creio, não. Que fé vacilante essa, né? E agora Jesus, afastando-se de todo esse povo, voltou-se para outra classe. Que classe é essa que ele se voltou? Os que estavam dando ouvido agora. Para proclamar sua mensagem, já que os dele não receberam, ele foi para outros para receberem. A mensagem tinha que ser dada, tinha que ser aceita por alguém. E agora ele tinha remir pessoas, né, que teria que levar o evangelho a todas as nações. O Senhor está levantando pessoas para levar a mensagem a todo mundo. Quem não quiser aceitar, ele vai escolher outros. Mas a mensagem vai ser dada ao mundo, que assim está escrito. Se eu e você rejeitar, ele procura outro humilde o suficiente e aceite a mensagem e leve a mensagem conforme ele manda. O mundo tem rejeitado a Cristo na pessoa de seus santos. Tem desprezado as mensagens ao recusar receber as mensagens dos profetas, apóstolos e mensageiros. Vamos concluir no próximo? Concluímos com isso, tá? Tem rejeitado aos que são colaboradores de Cristo, e disso terá de dar contas. Aquele que recebe a mensagem, recebe Cristo. Aquele que recebe o mensageiro, recebe Cristo. Mas os que recusam, vão dar conta. Porque assim diz o Senhor. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que venhamos estar ajuntando com Cristo, recebendo sua mensagem e cônscio de que teremos que também dar conta. E que essa mensagem seja levada ao mundo segundo a palavra de Deus. E que assim as pessoas possam ser libertas de muitos laços que os prendem. Deus abençoe a cada um. Amém. Orem. Nosso amoroso Salvador, Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te adoramos porque o Senhor é digno de tua adoração e somos agradecidos, Pai amado, pela tua presença, pela tua bendita e santa palavra que nos conforta, Senhor. Amém. Que esta mensagem que aqui foi exposta e meditada por cada um de nós, possamos aprender, tirar lições para nossas vidas espirituais, Senhor. Amém. Que o Espírito Santo continue nos guiando em toda a verdade. Amém. Em teu nome, Jesus, nós oramos ao Senhor. Amém. Amém.